tu vai, quando eu começar a gravar aqui, tu deve ter negado alguma permissão ao Google, e eu acho que ele vai te derrubar, viu? Então, Laura, tu vai cair, tu vai entrar de novo, certo? Porque tu provavelmente negou alguma permissão ao Google. Tô só esperando aqui, turma, começar a gravar. Tá dizendo que pronto, agora começou a gravar, show. Começou a gravar, tá todo mundo gravando, eu acho que a Laura caiu. Fiquem atentos se alguém tiver querendo entrar, porque como eu vou sair dessa tela, cada um de vocês eu tenho que dar permissão para entrar, né? Então eu vou sair dessa tela, vou para a tela do Word, que eu já estou compartilhando aqui meu computador, e aí eu vou para a tela do Word, e aí se alguém quiser entrar, inclusive a Laura, pobre, que deve ter caído, Laura Dantas, aí eu volto aqui só para aceitar. Por isso que eu peço para vocês entrarem até no máximo 10 minutos depois da aula, porque eu tenho que aceitar, né? E aí eu vou para outra tela e não consigo aceitar mais. Enfim, bora nessa? Qualquer dúvida, escreva aí no chat. São crimes super legais, né? Como vocês estão vendo, é crime de fofoca mesmo, de esculhambação, daquela briga de vizinho que xinga a outra, seu corno, baitola, essas coisas. Tudo é relacionado a esses crimes. Eu não caí. Que bom, Laura. Fico muito feliz então que você tá aí. Ele disse aqui que tu ia cair. Vamos pra frente. Turma, vou voltar para o nosso material. Pronto. Todo mundo tá vendo a tela do Word. É para todo mundo estar vendo a tela do Word. Se você não tá vendo a tela do Word, clica o pininho em cima de mim. Que aí você vai ver a minha tela pequenininha, você tá me vendo, e tá vendo a tela do Word. Eu vou sair aqui da tela do Word só para eu olhar ali no chat, ver se alguém não está vendo a tela do Word. Mas é para você estar vendo título 1, parte especial do Código Penal, crimes contra a pessoa. Vê se você está vendo isso. Sim, pronto. Obrigado. A Margarida está vendo. Eu acredito que todo mundo está vendo. Se você não estiver vendo a tela do Word, só clique em mim que vai aparecer tanto uma miniatura minha, como vai aparecer a tela do Word. Show. Turma, então, uma breve revisão, né? Vocês viram na aula passada, a gente já conversou sobre isso. Durante Penal 1, vocês viram a parte geral do Código Penal, que é do primeiro do artigo até o artigo 120. Passei vários simulados sobre os principais assuntos da parte geral do Código Penal. Sugiro que você revisite. Se você sabe Penal 1, você sabe qualquer ramo do direito penal. Pode ter certeza. E aí a gente iniciou falando que vocês entraram na parte especial do Código Penal. A parte especial do Código Penal, que vai a partir do artigo 121 do Código Penal, ela inicia em vários títulos. Então, a parte especial do Código Penal, que fala dos crimes em espécie, fala do crime de homicídio, de aborto, de latrocínio, de furto, de roubo, de calúnia, de difamação. Essa parte especial do Código Penal, ela inicia a partir do artigo 121. E tem 11 títulos. Vai do título 1, que fala dos crimes contra a pessoa, que é o que a gente está estudando, até o título 11, que fala dos crimes contra a administração pública. Em Penal 2, é para você estudar todos os crimes, ou pelo menos os principais crimes, do título 1 ao título 6. A gente ainda está no título 1, que sem sombra de dúvida é o principal, é um dos principais, o título 1, que é crimes contra a pessoa, e o título 2, que é crimes contra o patrimônio, que é muito importante também, sem sombra de dúvida. Tem 3, turma, títulos que nesse semestre você vai ter que prestar muita atenção. Título 1, crimes contra a pessoa. Título 2, crimes contra o patrimônio. E o título 6, que fala dos crimes contra a dignidade sexual. Então, título 5, aliás, fala dos crimes contra a dignidade sexual. Então, é importante que você vai ver estupro, importunação ofensiva ao pudor, estupro de vulnerável. Eu botei um ventilador em cima de mim, que eu não quis gravar no ar-condicionado hoje. Aí tá ruim. Pronto. Então, dentro desse título 1, é dividido em vários capítulos. Vocês já estudaram o capítulo 1, que fala dos crimes contra a vida. Já estudaram o capítulo 2, que fala dos crimes de lesão corporal, e agora a gente está estudando o capítulo 5, que fala dos crimes contra a honra. Todos esses crimes, turma, como eu falei na aula passada, são crimes dolosos, que visam atingir a honra de alguém. Todos esses crimes são crimes dolosos e que visam atingir a honra de alguém. Esse alguém, esse sujeito passivo, tem que ser uma pessoa determinada ou uma pessoa, pelo menos, determinável. Então, por exemplo, se eu falar assim, todo político é vagabundo, não tem o crime de injúria, porque eu generalizei. Tenho que apontar e falar, o político tal, ou então os políticos tais, eles são vagabundos. Aí que vai ter crime contra a honra. Então, turma, são 3 os crimes contra a honra, todos eles dolosos, e todos eles, o sujeito passivo tem que ser uma pessoa determinável, ou determinada. Então, tem que dizer quem é. Os 3 crimes são calúnia, difamação e injúria.
Já conversamos que a injúria, ela é diferente tanto da calúnia e da difamação, porque na injúria são adjetivações negativas. Ou seja, é xingar. Então, se você xinga alguém, seu traficante, seu racista, seu negro assim, seu preto, seu macaco, seu índio de bosta, sua rapariga, sua puta, esses palavrões que a gente fala, quando a gente fala um palavrão a alguém, a gente está cometendo um crime de injúria. Quando a gente fala um palavrão a alguém, é uma adjetivação negativa. Caso seja um fato genérico, sem ser um fato determinado, tipo, eu sei, viu, que você andou no baile fazendo. Caso seja uma afirmação genérica, em tese pode caracterizar injúria também. E a gente já viu na aula passada o pedido de explicações em juízo. Os pedidos de explicações em juízo, deixa eu pegar aqui no Código Penal, no artigo 144, ele vai falar que se de um discurso, de alguma situação, você infere que a pessoa está te ofendendo, você pode pedir explicações em juízo. Ou seja, se por acaso alguém fez uma postagem ofensiva a você, não falou teu nome diretamente, mas você acha que é você, então nesse caso, turma, pedido de explicação em juízo. Então, nesse caso, você pode pedir explicações em juízo exatamente para a pessoa poder dizer se ela está falando de você ou não. A depender da resposta dela, você pode entrar com ação contra ela, como a gente vai estudar hoje, a ação penal desses crimes. Então, pronto. A injúria você já sabe diferenciar. Toda adjetivação, toda questão muito genérica, sem ser um fato determinado, sem ser uma historinha determinada, vai ser injúria. Conversamos na aula passada que a calúnia e a difamação, você tem que contar uma historinha, um fato determinado. Na calúnia, essa historinha, um fato determinado, alguém determinado, é uma historinha que é um fato definido como crime, mas você sabe que a pessoa é inocente. Então, você sabe que não fui eu que furtei o data show da Unifor, porque naquela hora você me viu dando aula, e aí você chega na coordenação e diz assim, quem furtou o data show foi o professor Sidney Filho. Só que você sabe que não fui eu. Então você imputa a mim um crime sabendo que eu sou inocente. Esse é o crime de calúnia. Então, calúnia, você tem que contar uma historinha. Toda história tem começo, meio e fim. Toda história é uma história determinada. Se você desconfia que sou eu, não vai ter esse crime. Esse crime, você tem que saber que eu sou inocente. Então, se você chega na coordenação e diz assim, olha, eu não sei se foi o professor Sidney Filho que furtou o data show, mas eu acho que foi, viu? Aí depois se descobre que eu sou inocente. Você cometeu calúnia? Não. Você só comete calúnia se você souber que a pessoa é inocente e falar que foi ela que cometeu aquele crime. Então, injúria, eu xingo a pessoa. Seu corno, viado, vagabundo, filha da puta, tudo isso eu xingo a pessoa, é injúria. Já na calúnia e na difamação, eu conto uma historinha. Uma historinha tem que ter começo, meio e fim. Na calúnia, essa historinha é uma historinha que é definida como crime, é um crime. Então você fala que alguém furtou sabendo que esse alguém é inocente. Você fala que alguém matou sabendo que esse alguém é inocente. Você acusa a empregada doméstica da sua casa de ter furtado as suas coisas quando você sabe que não foi ela. Tudo isso é calúnia. E a gente vai já diferenciar a calúnia de outro crime, que é a denunciação caluniosa. Eu, por hora, só quero que você saiba diferenciar quando é calúnia, quando é difamação e quando é injúria. Então, injúria são xingamentos, palavrões que você imputa a uma pessoa. Calúnia, você imputa a essa pessoa um crime sabendo que ela é inocente. Então, se eu falar, Lucas, você é traficante, isso é injúria. Se eu falar, Lucas, eu te vi vendendo drogas na Unifor ontem, isso é calúnia se eu souber que o Lucas é inocente. Então, injúria, seu traficante, seu racista. Calúnia, eu conto uma historinha. Espero que tenha dado para entender. Se eu só xinguei seu traficante, seu racista, seu corno, viado, vagabundo, tudo isso caracteriza injúria. Aí até a gente vai ver... Ai, foi mal, galera. Tem os cachorros aqui que são alfa, aí eles ficam... Não pode ver ninguém que sai correndo, gritando aqui. Aí, então, se eu xingo a pessoa, vai ser injúria. Sempre, sempre. A gente até vai estudar outras modalidades de injúria, que é a injúria racial e a injúria real, que eu chego já lá. Então, por exemplo, uma menina,
que xingou o jogador de macaco, jogador grafite, né? Acho que é do Flamengo, de macaco, aquilo foi injúria racial. A gente vai já chegar lá. Então, na calúnia, eu imputo a alguém o fato definido como crime, sabendo que esse alguém é inocente. Na injúria, eu xingo a pessoa. Então, injúria, seu traficante. Calúnia, eu vi você vendendo droga, eu vi você importando droga tal dia. Então, na injúria, eu xingo, é um palavrão. Na calúnia, eu conto uma história, essa história é um crime, e eu imputo a alguém esse crime, sabendo que essa pessoa é inocente. E, finalmente, a difamação, ela abrange todas as outras características. Tudo que não é injúria, nem calúnia. A difamação, você também encontra uma história, também encontra um fato determinado. Esse fato determinado é um fato ou que viola a honra, mas não é crime, ou que viola a honra, mas não é crime, ou então é um fato definido como contravenção penal. Como contravenção penal, você sabendo que a pessoa é inocente. Você sabendo que a pessoa é inocente. Se você não assistiu a aula passada e não sabe, eu vou disponibilizar esse material, então não precisa ficar se preocupando. Então, na difamação, você conta um fato desonroso contra alguém. Você imputa a essa pessoa um fato desonroso. Então, por exemplo, você diz para mim, professor, eu vi você cagado, cuspido, caído no show ontem. Não tem problema, embriagado. Não tem problema, pessoal, você se embriagar. Isso não é crime, você se embriagar no chão, ou no show, você ficar em coma alcoólica no show, isso não é crime. Mas você sair espalhando uma situação dessa, isso aí você está difamando, você está indo contra a minha honra, está violando a minha honra. Professor, e se for verdade? Essa parte da verdade é algo que a gente chama de exceção da verdade, que eu já chego para explicar sobre isso. Então, a difamação, você imputa a alguém uma história que não é crime, mas é uma história ofensiva à honra. Outro exemplo, prostituição. Prostituição não é crime. Se eu chego para uma menina e digo, você é prostituta, isso aí é injúria. Contudo, se eu saio espalhando que essa menina está vendendo corpo na beira-mar todo dia, isso aí é difamação. Então, por que essa segunda situação é difamação? Porque eu contei uma historinha, eu digo, eu vi a fulaninha rodando a bolsinha na beira-mar ontem. Isso é difamação. Agora, por que não é calúnia? Porque eu disse que vi essa moça rodando a bolsinha na beira-mar ontem. Eu vi ela cometendo prostituição. Prostituição não é crime em nenhuma situação, por isso que não é calúnia. Então vai ser difamação, porque quando você espalha para alguém que esse alguém está cometendo prostituição, está fazendo prostituição, isso pode violar a honra daquela pessoa, ainda que seja verdade. Então a gente vai estudar a chamada exceção da verdade, que são situações em que você vai dizer assim, você que foi acusado por difamação ou de calúnia, você vai dizer, não, eu falei mesmo, mas só falei porque é verdade. Essa parte de você poder se isentar desses crimes porque você falou uma verdade, a gente vai já conversar. Por hora, o que é mais importante é você saber a diferença de calúnia, de injúria e difamação. Então, injúria, xingamentos. Calúnia, você imputa a alguém um crime sabendo que esse alguém é inocente. E na difamação, você imputa a alguém uma história que é uma história que não é um crime, é uma história que lesiona a honra dessa pessoa. Ou então é uma história definida como uma contravenção penal. Por exemplo, em penal 1, vocês devem ter estudado com o professor, vários tipos a lei de contravenções penais, ou pelo menos as principais características da contravenção penal. Que a infração penal tem um crime e a contravenção penal, né? A gente está chamando aqui crimes. Mas tem as contravenções penais que Nelson Hungria chamou de crime não. Então, uma contravenção penal, por exemplo, é vias de fato. Eu empurrar você. Ou então, você se auto-intitular funcionário público. São exemplos de contravenções penais. Se eu conto que você praticou uma contravenção penal sabendo, e aqui é de novo, dolo direto, sabendo que você é inocente, isso não é calúnia. Se for contravenção penal, se for contravenção penal e não for crime, isso é difamação. Então, se eu chego e digo, eu vi a Gerlene ontem empurrando a amiga dela. Opa, só que eu não vi. A Gerlene é inocente. E eu sei que a Gerlene é inocente. E eu tô espalhando para todo mundo, porque eu quero que você não goste da Gerlene,
lembrem da primeira aula que esses crimes são crimes que vizinhos cometem muito. Pessoas que não se conhecem, ou pessoas que vivem, vizinhos, pessoas que têm raiva uma da outra, cometem muito esse crime. Porque se eu tenho raiva, por exemplo, de alguém, eu quero que outras pessoas não gostem desse alguém. Então, se eu não gosto do Lucas, eu começo a espalhar fofoquinha sobre o Lucas para todo mundo, para que ninguém goste do Lucas. Se essa fofoquinha que eu estou espalhando é que o Lucas cometeu uma contravenção penal, eu sabendo que o Lucas é inocente, nesse caso eu estou praticando um crime de difamação. Então, eu estava falando da Gerlene. Eu não gosto da Gerlene, eu quero que vocês não gostem dela também. Se eu falo que eu vi a Gerlene ontem empurrando a amiga dela, eu estou falando que a Gerlene cometeu uma contravenção penal sabendo que a Gerlene é inocente. E quando você imputa alguém a prática de uma contravenção penal sabendo que esse alguém é inocente, o crime é de difamação. Outro exemplo, eu digo que eu vi o Lucas se auto-intitulando juiz federal, só que ele não é juiz federal, nem dá ainda. Então, nesse caso, se eu tô falando uma mentira, ou seja, eu não vi o Lucas fazendo isso, então eu estou imputando ao Lucas a prática de contravenção penal, sabendo que o Lucas é inocente, difamação. Para resumir, injúria, xingamentos, palavrões, fatos genéricos. Injúria. Na calúnia e na difamação, tem que ser um fato bem contadinho, uma historinha bem contadinha, com começo, meio e fim. Na calúnia, essa historinha é um fato definido como crime e eu sei que a pessoa é inocente. Na difamação, essa historinha é um fato que não é um crime. É um fato que viola a honra da pessoa. É um fato que não é bacana para a pessoa. Ou então, é uma contravenção penal eu sabendo que essa pessoa é inocente. Ditos 3 crimes contra a honra, redito, dado vários exemplos, eu vou ver se alguém está com alguma dúvida para eu poder prosseguir. Deixa eu ver aqui. Show. Temos uma coisa, o Lucas diz assim, queria eu ser juiz federal, viu, Cidinho? Boa, cara. Rapaz, é só questão de acreditar no seu potencial. Você tem muito potencial, meu amigo. Você vai ser o que você quiser. Aliás, qualquer um daqui dessa sala pode ser o que quiser. Ora, se tem um monte de juiz federal aí, por que você não pode ser? Qual a diferença deles para você? Só que para ser juiz federal, para ser delegado, para ser oficial de justiça, para ser qualquer coisa, até grande advogado, para ser, você precisa de muito esforço, né? Então precisa acordar cedo, precisa estudar, precisa renunciar às coisas. Eu converso muito isso com meus alunos, né? Porque muito cedo eu passei no concurso da Unifor para ser professor, então eu sou professor da Unifor desde os 23 anos. Muito cedo eu passei no concurso público. Mas assim, é porque eu sou inteligente. Não, é porque eu sou muito disciplinado, eu me esforcei muito. E eu cheguei onde eu queria chegar, porque eu na faculdade sempre disse, ou você é advogado ou oficial de justiça, sempre. Porque são duas profissões que têm muita flexibilidade. E nunca quis, não acho que tem uma aptidão para ser outro tipo de cargo, não hoje, pode ser que um dia, mas não hoje, nem ser juiz, nem ser defensor, nem ser promotor, nem ser delegado. Passei até no concurso da Polícia Federal também, e não assumi. Então, assim, eu digo para vocês com toda sinceridade, tudo é questão de esforço. Então, se a sua meta é ser juiz federal, que é um cargo fora do comum, cara, estuda, mas acorda todo dia às 5 da manhã, pega o edital, come. Quando você se formar, estuda mais 3 aninhos, né? Porque aí vai ter a prática jurídica, você passa demais. Show! Então, ninguém tem dúvida sobre calúnia, injúria e difamação, né? Porque eu vou começar a prosseguir aqui a nossa matéria, né? Ninguém tem dúvida sobre calúnia, injúria nem difamação, não é isso? Show! Se alguém tiver dúvida, coloca aqui no chat. Turma, a gente vai falar agora sobre... Depois eu vou falar sobre consumação, tentativa, mas agora eu vou mostrar para vocês o Código Penal sobre esses crimes, porque a gente precisa ver outras modalidades desses crimes. Então, na calúnia, que ela está aqui no artigo 138, ela diz caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A pena é de 6 meses a 2 anos. A calúnia, como regra, ela é de competência dos juizados especiais, porque todos os crimes, como regra, calúnia, injúria e difamação, vai para o GCRIM, para os juizados especiais. Quem vai julgar é o juiz do juizado especial. O parágrafo 1º vai dizer assim, ó, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou a divulga. Então, conversando com o Lucas me diz que viu a Gerlene furtando o data show da Unifor. O Lucas fala isso sabendo que a Gerlene ela é inocente. E eu também sei que a Gerlene é inocente. Eu digo, opa, não fui eu que disse, foi o Lucas. Aí eu começo a espalhar para todo mundo. Eu, sabendo que a Gerlene é inocente, sabendo que a Gerlene nunca furtou o data show da Unifor, porque o Lucas me diz que a Gerlene furtou o data show da Unifor, mas eu sei que a Gerlene é inocente, eu começo a divulgar a todo mundo.
eu começo a falar para todo mundo que a Gerline, ela furtou esse data show. E se alguém me perguntar, eu diz, não fui eu que disse isso, quem me disse isso foi o Lucas. Da mesma forma que o Lucas pode ser punido porque imputou a Gerline o fato definido como crime, sabendo que a Gerline é inocente, eu também posso ser punido porque o próprio Código Penal diz que na mesma pena incorre, a pena de 6 meses a 2 anos, quem, sabendo falsa imputação, sabendo que esse crime não é verdadeiro, propala ou divulga essa informação. Então, pode ser punido também quem recebe a história, quem recebe sabendo, quem recebe a história, eu recebi a história do Lucas, o Lucas imputando a Gerlene um crime sabendo que a Gerlene é inocente, eu sei que a Gerlene é inocente, lembre que eu tenho que saber, professor, se você não souber e começar a conversar para todo mundo, se eu não souber, eu não tenho um crime. Lembre, todos esses crimes são dolosos. Então, o Lucas me falou que a Gerlene furtou a data show da Unifor, eu sei que a Gerlene é inocente e eu comecei a espalhar. Pessoal, vocês sabiam que o Lucas falou que a Gerlene cometeu esse crime e tal, mas eu sei que a Gerlene é inocente, eu cometo esse crime também. E esse, de todos os crimes, a calúnia é a única que protege os mortos. Então não existe injúria contra morto, não existe difamação contra morto, mas existe calúnia contra morto. Ou seja, é punível a calúnia contra os mortos. Aí você pode me perguntar, professor, e quem é o sujeito passivo aqui, já que o morto é mais sujeito? O sujeito passivo são os herdeiros. Mas se alguém morreu e eu começo a espalhar para a cidade toda que essa pessoa que morreu praticou crime, eu sabendo que essa pessoa é inocente, eu vou responder por calúnia contra os mortos. Então, o único, pessoal, o único desses crimes que protege o morto é exatamente a calúnia. Não existe injúria contra morto, não existe difamação contra morto. Professor, por que não existe nem injúria nem difamação contra morto? Exatamente porque o código não prevê essa possibilidade de injúria ou difamação contra morto. O código só prevê a possibilidade de calúnia contra os mortos. Então, eu vou colocar aqui, calúnia contra os mortos. Todo mundo tá entendendo, turma? Eu vou prosseguir, tá? Talvez tenha alguém tentando entrar. Não, achei que tinha. Pronto. Ninguém tá com dúvida, então eu vou continuar. Essa parte da exceção da verdade é o seguinte. O que é a exceção da verdade? Vocês vão ver teoria geral do processo, se é que não estão vendo, né, já. E vocês vão ver processo civil, processo penal. E sempre que você, no âmbito do direito processual, vir esse nome exceção, no âmbito do direito processual penal, significa defesa. Então, exceção da verdade, aqui exceção, está como sinônimo de defesa. Em outras palavras, exceção da verdade significa o seguinte: quando o seu cliente te procurar porque ele está sendo acusado de calúnia. Então, você está no seu escritório, aí chega o teu cliente e diz assim, olha, eu recebi um oficial de justiça ontem na minha casa e eu estou sendo acusado de calúnia contra o meu vizinho. Porque eu falei uma história e essa história ela é um crime. Esse vizinho, sei que ele é inocente, ele diz que é inocente, e ele tá falando que eu cometi calúnia, mas assim, eu só falei aquilo porque é verdade. Para, biscoito. Foi mal, pessoal. É o cachorro aqui da minha sobrinha. É só porque eu bati na mesa, o cachorro ficou louco. Não vai dar certo. Então, a exceção da verdade é aquela situação em que alguém está sendo processado por calúnia ou por difamação, como a gente vai já chegar para ver, e essa pessoa que está sendo processada pela calúnia ou pela difamação, essa pessoa, ela diz assim, eu falei mesmo isso, mas eu só falei porque é verdade. Então você vai entrar, enquanto advogado, com a chamada exceção da verdade. Você vai falar assim, juiz, o meu cliente está sendo processado por calúnia ou por difamação, e eu chego já lá para falar de difamação, mas ele só falou isso porque é verdade. E a exceção da verdade, então, é uma defesa que o querelado, aquela pessoa que está sofrendo uma queixa-crime, ela vai poder falar que falou mesmo só porque é verdade. Se
tiver numa dessas situações aqui no inciso terceiro, o juiz não vai condenar o teu cliente por calúnia. Então, o teu cliente foi processado por calúnia, o teu cliente chega para você e diz, eu falei isso mesmo, mas eu falei porque é verdade. Aí você vai falar para o juiz que é verdade, vai provar para o juiz que é verdade tudo que o seu cliente falou, e o juiz vai ser obrigado a absolver o seu cliente. Exatamente porque no parágrafo terceiro está dizendo assim, admite a prova da verdade, salvo. Ou seja, aqui no parágrafo terceiro, ele está dizendo que caso eu saia espalhando para todo mundo que a Gerlene furtou o data show da Unifor e a Gerlene me processe por calúnia, quando eu for me defender desse processo da Gerlene, eu vou poder dizer, falei mesmo, mas falei porque é verdade. E eu provo que a Gerlene furtou o data show da Unifor. Se eu provei que a Gerlene furtou o data show da Unifor, o juiz vai me absolver por calúnia. Porque a calúnia é imputar falsamente fato definido como crime a alguém. Se eu consigo provar que a Gerlene realmente furtou o data show da Unifor, eu não imputei falsamente esse fato definido como crime. Então, exceção da verdade é uma situação em que teu cliente é processado ou por calúnia ou por difamação, e ele vai poder utilizar a exceção da verdade. O que é isso? É se defender dizendo que aquilo ali é verdade. Então, é se defender dizendo que aquilo ali é verdade. Então, a exceção da verdade, ela cabe como regra na calúnia. Então, a exceção da verdade, ela cabe como regra na calúnia. Na difamação, como a gente vai ver, só cabe em uma hipótese. A exceção da verdade, ela cabe como regra na calúnia e na difamação só cabe em uma hipótese. Quando é que não cabe exceção da verdade na calúnia? Então, quando não cabe a exceção da verdade na calúnia. São essas três situações. Então, essas três situações são três situações em que a calúnia não admite a exceção da verdade. A primeira situação, eu vou ler logo a do inciso 2. A do inciso 2, ele diz assim, não cabe a exceção da verdade se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no artigo 141, inciso 1 do Código Penal. Essas pessoas é tanto o presidente da República como o chefe de governo estrangeiro. Tanto o presidente da República como o chefe de governo estrangeiro. Em outras palavras, se a calúnia, eu estou espalhando para todo mundo que o Bolsonaro, nosso presidente da República, por exemplo, estou espalhando falsamente que ele desviou o dinheiro da merenda escolar e eu venho a ser processado por isso, nem que eu consiga provar que isso é verdade, eu me isento da calúnia. Então você não pode, em hipótese nenhuma, imputar ao presidente da República ou a chefe de governo estrangeiro um crime. Porque se você imputar um crime a ele, você pode responder por calúnia. E mesmo que você consiga provar que esse crime é verdade, a lei, o Código Penal, ele não admite você utilizar a exceção da verdade nesse caso. Então, dito esse primeiro caso, que se você imputa calúnia ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, você não pode utilizar a exceção da verdade, você não pode provar que é verdade que ele cometeu o crime para você se isentar da calúnia. Eu vou para a segunda hipótese, que está no inciso primeiro. Os crimes, pessoal, como vocês estudaram em Penal 1, ou são crimes de ação penal privada, ou são crimes de ação penal pública. Se o crime for de ação penal privada, você só pode utilizar a exceção da verdade, vou colocar até aqui para ficar mais fácil. Se o crime for de ação penal privada, só se pode utilizar a exceção da verdade se
se a pessoa tiver sido condenada por sentença irrecorrível. Olha isso aqui, turma. Turma, é assim, ó, essa parte. A parte mais difícil da nossa aula é essa parte aqui, tá? Por isso que eu tô indo bem devagarinho. Às vezes, calúnia é você imputar a alguém um fato definido como crime, sabendo que esse alguém é inocente. Então, calúnia é você imputar a alguém um fato definido como crime, sabendo que esse alguém é inocente. Todo crime ou é de ação penal privada, ou é de ação. Todo crime ou é de ação penal privada, ou é de ação penal pública. Se o crime for de ação penal privada, como por exemplo, a própria calúnia, a própria difamação e a própria injúria, como regra, se eu imputei a alguém. Ah, faltou o difam. Faltou aqui, peraí. Se eu imputei, turma, a alguém a prática de uma difamação, eu só vou poder alegar exceção da verdade caso essa pessoa seja condenada irrecorrivelmente. Como assim, professor? Vamos supor que eu chegue para Gerlene e sabendo que o Lucas nunca falou mal da Gerlene, eu digo assim: ei, Gerlene, o Lucas tá te xingando, ó. O Lucas falou que você é isso, isso, aquilo, outro. Aí eu imputo um monte de palavrão, sabe? Só que eu sei que o Lucas nunca injuriou a Jarlene. Então eu estou imputando ao Lucas a prática de uma injúria, que é um crime, sabendo que o Lucas é inocente. Então eu estou imputando ao Lucas a prática de uma injúria, que é um crime, sabendo que o Lucas é inocente. Quando eu imputo a alguém a prática de um crime, sabendo que alguém é inocente, o crime é o de quê? De calúnia, não é assim? Então eu imputei ao Lucas a prática de uma injúria contra a Gerlene. Mas eu sei que o Lucas é inocente. Se eu imputo a alguém a prática de um crime sabendo que esse alguém é inocente, o crime é o de calúnia. Show. O Lucas, então, a Gerlene vai tirar satisfação com o Lucas. Ei, Lucas, você me chamou disso, disso, daquilo, outro, foi? Aí o Lucas, eu nunca fiz isso. O professor Sidney tá é doido. Vou processar o professor Sidney por calúnia. Aí o Lucas me processa por calúnia. Nesse caso, eu não vou poder utilizar a exceção da verdade, dizendo, não, o Lucas realmente chamou a Gerline disso, daquilo, outro. Eu só vou poder utilizar a exceção da verdade se o Lucas for processado por essa injúria que eu acabei de contar e o Lucas tiver sido condenado por essa injúria contra a Gerline. Então, ó que doido. Eu tô falando que o Lucas praticou uma injúria contra a Gerlene, mas eu sei que o Lucas é inocente. A Gerlene vai lá tomar satisfação com o Lucas. O Lucas diz que nunca xingou a Gerlene. O Lucas me processa então por calúnia. Eu só vou poder dizer assim: Lucas, você falou sim. Caso o Lucas seja processado por essa injúria, que eu estou dizendo que ele cometeu contra a Gerlene, e ele seja condenado com trânsito em julgado por essa injúria. Por isso que diz assim, ó, não cabe a exceção da verdade, então, ó, não cabe a exceção da verdade no crime de calúnia se o que eu imputei a alguém foi um crime de ação penal privada, que no meu exemplo é injúria. E essa pessoa ainda não foi condenada com sentença irrecorrível. Então, se eu estou dizendo que o Lucas cometeu calúnia, injúria ou difamação contra a Gerlene e o Lucas resolve me processar porque eu estou dizendo que ele cometeu esses crimes contra a Gerlene, eu só vou poder dizer que o Lucas realmente falou isso se o Lucas for processado pela Gerlene por esses crimes e o Lucas for condenado por esses crimes. Enquanto o Lucas não for condenado irrecorrivelmente por esses crimes, eu não vou poder alegar a exceção da verdade. Vou lá para o chat para saber se todo mundo entendeu. Show. Turma, vocês estão aí ainda? Ou eu estou falando só?
Vamos aí, se vocês estão aí, botem sim ou não. Pronto, boa, que bom, Lucas. Lucas, já que você está interagindo comigo, todo mundo, me respondem aí se vocês entenderam, turma, porque a parte mais difícil da aula é essa parte. Por isso que eu estou bem direitinho. Show. Então, o que é que a gente está... Cid, Oi. tu pode explicar de novo esse negócio de exceção da verdade? Pronto. O que é que a gente está falando? A gente está falando o seguinte. Quando o teu cliente te procurar no escritório, dizendo que ele recebeu um oficial de justiça na casa dele, e esse oficial de justiça diz que ele está sendo processado por calúnia, ele vai chegar para ti e dizer assim, rapaz, eu realmente falei isso dessa pessoa, mas eu só falei porque é verdade. Então a gente está estudando as situações em que uma pessoa pode se isentar de responder por calúnia porque o que ela falou é verdade. Então, como regra, calúnia admite a exceção da verdade. Então, se um dia você for processado pelo crime de calúnia, porque você disse que determinada pessoa cometeu um crime, como regra você pode dizer, olha, eu só falei porque é verdade. Aí você prova para o juiz que é verdade e você não responde mais por calúnia. Show. O que a gente está estudando são 3 situações que não cabe a exceção da verdade. Quais são essas 3 situações que não cabe a exceção da verdade? A primeira situação é a situação em que o ofendido é o presidente da República e chefe de governo estrangeiro. Então, se você um dia for processado por ter cometido uma calúnia contra o presidente da República ou de um chefe de governo estrangeiro, você não vai poder provar que essas pessoas cometeram realmente esse crime. Porque o Código Penal não admite a exceção da verdade. O presidente da República é um cargo que a honra dele deve ser preservada. Então não é possível que você prove que o presidente da República cometeu o crime para você se isentar da calúnia. Isso é o código que diz. Também, no caso do crime, quando você imputa alguém a prática de um crime de ação penal privada, então você diz que alguém cometeu um crime de ação penal privada, como exemplo, professor, calúnia, difamação e injúria. Calúnia, difamação e injúria, esses crimes que a gente está estudando, como regra, são crimes de ação penal privada. Se eu imputo a alguém um desses crimes de ação penal privada, eu só vou poder utilizar a exceção da verdade se a pessoa a qual eu imputei o crime for condenada com sentença irrecorrível por esse crime. Então, se eu estou dizendo que o Lucas difamou a Gerlene tem que processar o Lucas tem que ser condenado por essa difamação, para quando o Lucas me processar por calúnia, eu poder dizer assim, juiz, eu falei mesmo que o Lucas difamou a Gerlene. Não é à toa que a Gerlene processou o Lucas por difamação e a Gerlene conseguiu a condenação do Lucas. O Lucas foi condenado irrecorrivelmente por ter difamado a Gerlene. Está aqui o processo. Então, quando você imputa a alguém a prática de um crime de ação penal privada, você só vai poder alegar a exceção da verdade se a pessoa foi condenada irrecorrivelmente por esse crime que você está imputando a ela. Então, eu disse que o Lucas difamou a Gerlene. O Lucas me processou por calúnia. Eu quero provar que isso é verdade, que o Lucas realmente difamou a Gerlene. Eu só posso provar que isso é verdade quando a Gerlene processar o Lucas por difamação e o Lucas for condenado em sentença irrecorrível por essa difamação. Nesse processo que o Lucas está imputando calúnia a mim, eu digo, juiz, o Lucas tanto difamou a Gerlene que está aqui o processo onde o Lucas foi condenado pela difamação contra a Gerlene. Show? Vou passar para o inciso 3. Tudo bem, pessoal? Pronto. Já expliquei de novo. Todo mundo entendeu? Acho que todo Tudo mundo... certo. Pronto. Show. Então, turma, o inciso 3 é uma situação que agora o que eu imputo a alguém é a prática de um crime de ação penal pública. Então, por exemplo, o homicídio, o aborto, o estupro, o estelionato. A regra é que os crimes são de ação penal pública. Então, se eu digo que a Joana, a Maria, qualquer pessoa, tá, pessoal? Eu tô querendo só um exemplo de mulher. Se eu digo que a Maria praticou um aborto,
Então chegou aí, Lucas, tu sabe a Maria, aquela nossa amiga? Pois é, a Maria praticou um aborto, ó. E aí o Lucas contra pra Maria, e a Maria me processa por calúnia, eu vou poder alegar a exceção da verdade. Eu vou dizer, juiz, eu realmente falei que a Maria praticou aborto, porque ela praticou, tá aqui a prova. E aí eu vou ficar isento de calúnia. Agora, se a Maria, ela foi realmente processada pelo aborto e ela foi absolvida, não cabe mais a exceção da verdade. Como assim? Turma, recentemente, o professor Emerson Castelo Branco, acho que vocês conhecem, é um defensor público super atuante, professor extraordinário, ele é incrível. E, recentemente, o professor Emerson Castelo Branco, ele conseguiu, através de uma ação que vocês vão estudar em Penal 2, chamada revisão criminal, provar a inocência de um cara que havia sido condenado por estupro. Então, a pessoa foi condenada por estupro, ficou 5 anos na prisão, e aí o professor Emerson entrou com a ação e ele conseguiu reverter a condenação dessa pessoa. Então, a pessoa foi condenada e depois surgiram provas de que essa pessoa deveria ter sido inocentada, que não foi ela que estuprou. Aí a justiça, então, disse que esse cara, ele não cometeu estupro. Ele estava lá preso injustamente, aí ele saiu. Se eu chego para vocês e digo, sabe aquele fulaninho? Rapaz, ele cometeu sim o estupro. Esse fulaninho, ele pode me processar por calúnia, dizendo que eu imputei a ele uma prática de um crime, no caso o estupro, sabendo que ele é inocente. Quando ele me processar por calúnia, eu, Sidney, não vou poder utilizar a exceção da verdade, eu não vou poder dizer, eu falei porque você realmente estuprou. Eu, nesse caso, não vou poder utilizar a exceção da verdade, porque ele já foi absolvido com sentença irrecorrível. Então, se a justiça disse que a pessoa é inocente por um crime, você não vai poder provar o contrário, porque a justiça já disse que você é inocente desse crime de ação penal pública. Eu vou repetir para poder vocês entenderem direitinho, tá? Quando você pode usar a exceção da verdade. Quando você pode? Na calúnia, né? Aqui, na calúnia. Se o crime for de ação penal pública, regra, pode utilizar a exceção da verdade. Só não vai ser possível utilizar a exceção da verdade se a pessoa foi absolvida com sentença transitada no julgado. Ou seja, se eu digo que uma pessoa matou alguém, que uma pessoa roubou, estuprou, tal, e essa pessoa me processa por calúnia, então digo que a Gerlene furtou o data show da Unifor. A Gerlene me processa por calúnia. Como regra, eu vou poder utilizar, sim, a exceção da verdade. Por quê? Porque o furto é um crime de ação penal pública. O furto é um crime de ação penal pública e, como regra, eu posso utilizar. Mas se a Gerlene foi processada por esse furto e foi absolvida, aí eu não posso mais utilizar a exceção da verdade. Quando você pode usar? Se o crime for de ação penal privada, que essa matéria vocês estudaram em Penal 1, se o crime for de ação penal privada, a exceção da verdade só pode ser utilizada se o caluniado tiver sido condenado por sentença irrecorrível. Então, quando é que você vai poder utilizar a exceção da verdade? Depende muito do crime que você imputou à pessoa. Ou seja, vou voltar aqui, ó. Calúnia, né, imputar alguém, fato definido como crime. Então, quando é que você vai poder utilizar a exceção da verdade? Vai depender do crime que você imputou a essa pessoa.
Se o crime que você imputou a essa pessoa for um crime de ação penal pública, que é a regra é que todos os crimes são de ação penal pública, você, como regra, vai poder utilizar a exceção da verdade. Então, se você imputar a alguém a prática de um roubo, de um estelionato, de uma corrupção, a regra é que você pode utilizar a exceção da verdade, desde que o crime que você impute à pessoa seja um crime de ação penal pública. Se o crime que você imputou à pessoa é um crime de ação penal pública, é um estupro, é um roubo, um latrocínio, um estelionato, uma corrupção, um peculato, se o crime que você imputou à pessoa é de ação penal pública, como regra você pode provar que é verdade. Você prova que é verdade e não responde mais por calúnia. Agora, se o crime que você imputou a essa pessoa é um crime de ação penal privada, você só vai poder utilizar a exceção da verdade se a pessoa for condenada por sentença irrecorrível. Que pessoa? Se eu estou dizendo que o Lucas cometeu injúria contra a Gerline. Injúria é um crime de ação penal privada. Caso o Lucas venha me processar por calúnia, eu só vou poder alegar a exceção da verdade se o Lucas tiver sido condenado por injúria. Enquanto o Lucas não for condenado por injúria, eu não vou poder alegar a exceção da verdade. Deu para entender, turma, isso aqui? É porque a redação mesmo ela é dessa forma. Deixa eu voltar aqui para o chat. Me digam aí, deu para entender? Não deu? Mais ou menos? Sim. Ô, Margarida, obrigado aí pelo retorno. Massa. Então, turma, calúnia é você imputar a alguém a prática de um crime. Se alguém te processa por calúnia, como regra, você pode alegar a exceção da verdade. Você pode dizer, eu só falei que essa pessoa praticou esse crime porque ela realmente praticou. Então essa é a regra. Por quê? Porque a regra é que todos os crimes são de ação penal pública. E se o crime é de ação penal pública, como regra você pode usar a exceção da verdade. Você só não vai poder usar a exceção da verdade se essa pessoa for absolvida e com sentença transitada em julgado. Então o exemplo que eu falei do cara que ele foi condenado por estupro e depois foi absolvido, se qualquer pessoa chegar agora dizendo que aquele cara realmente cometeu aquele estupro, essa pessoa não pode alegar a exceção da verdade. Por quê? Porque ele já foi absolvido. Então, quando você imputa alguém a prática de um fato definido como crime, você tem que ver que crime é esse para saber se você pode alegar a exceção da verdade ou não. A regra é que todos os crimes são crimes de ação penal pública. Se o crime é de ação penal pública, você pode utilizar a exceção da verdade. Se o crime que você está imputando é de ação penal privada, como é uma calúnia, injúria, difamação, aí você só pode alegar a exceção da verdade se a pessoa foi condenada por sentença irrecorrível. Acho que ficou claro que você também não pode alegar a exceção da verdade contra o presidente da República nem chefe de governo estrangeiro. Então, no dia que você for processado por calúnia contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, você não pode alegar exceção da verdade. Show? Deu para entender? Todo mundo? Deu. Massa. Então, vamos continuar. Também, turma, a difamação, ela admite a exceção da verdade. Só que admite a exceção da verdade apenas em uma situação. Então, a difamação admite a exceção da verdade apenas em uma situação. Olha o que aqui diz, turma, o parágrafo único do artigo 139. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e essa função e essa ofensa é relativa ao exercício da função dele. Então, o parágrafo único vai dizer que a difamação só admite a exceção da verdade se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Ou seja, se eu disser que alguém está rodando a bolsinha na beira-mar, isso é difamação contra essa pessoa. Se eu disser que alguém estava no show, cagado, cuspido, caído lá, embriagado, isso é difamação contra essa pessoa. Eu não vou poder, se eu for processado por difamação, como regra, eu não vou poder alegar a exceção da verdade.
A exceção da verdade na difamação só é admitida em uma situação. Qual é a única situação que, se você for processado por difamação, você pode dizer que é verdade? Quando a ofensa ela é contra funcionário público no exercício das suas funções. Ou seja, você difamou um funcionário público no exercício das suas funções. Ele te processa por difamação e você vai poder dizer: falei mesmo, e falei porque é verdade. Tá aqui a prova. Então vamos supor, turma, que eu digo que um juiz é muito lento. Então eu digo, sabe o juiz da Tananã Vara Civil? Esse juiz é um juiz muito moroso, o cara não trabalha não, ele é lento, o cara é um retardado, assim, não posso falar que ele é retardado, né? Porque a injúria não admite a exceção da verdade. Mas o juiz da Tananã Vara Civil é um juiz lento, ele é moroso demais. Esse juiz diz assim, como é? O Sidney está dizendo que eu sou lento, vou processar o Sidney por difamação. Um juiz ser lento não é crime nenhum. Então não dá para ser calúnia. E como eu estou contando que ele não julga os processos, que ele demora muito para julgar processo, eu estou difamando ele. Ele me processa por difamação. Eu só vou poder alegar exceção da verdade caso, nesse caso, eu vou poder alegar exceção da verdade porque minha ofensa é relativa ao funcionário público, no caso um juiz, e a ofensa é relativa também ao exercício das funções dele. Então, o único caso na difamação que a gente pode alegar exceção da verdade é se o ofendido é um funcionário público, um delegado, um oficial de justiça, um juiz, é um promotor. E a ofensa é relativa às funções dele. Então, se você diz que eu sou um oficial de justiça, que eu demoro muito, eu atraso todos os mandados, e eu digo, como é? O Lucas está falando que eu atraso os mandados, vou processar o Lucas por difamação. O Lucas pode dizer assim, eu falei mesmo, eu só falei porque é verdade. Tá aqui, esse rama de mandado atrasado. Então essa é a única situação em que a difamação admite a exceção da verdade. A difamação, ela não admite a exceção da verdade em outra situação. Então se eu falo que se eu falo que a Maria é prostituta, que eu vi a Maria rodando a bolsinha na beira-mar ontem, nem que eu prove que a Maria estava realmente rodando a bolsinha na beira-mar ontem, eu vou me isentar da difamação. Porque a difamação ela só admite a exceção da verdade nessa hipótese. Recapitulando, a exceção da verdade é você poder dizer que alguém realmente praticou aquilo que você disse e você se isentar desse crime. Como regra, a calúnia admite a exceção da verdade. Então, como regra, a calúnia admite a exceção da verdade. A difamação só admite em uma situação. Qual é a situação, professor? A difamação só admite em uma situação. Qual é essa situação? É a do funcionário público no exercício das suas funções. E a injúria? A injúria, ela não admite a exceção da verdade. Então, a injúria, ela não admite a exceção da verdade. Professor, então, se eu chamo um cara de viado e eu provo que o cara realmente é viado, eu vou continuar respondendo por injúria? Sim, você vai continuar respondendo por injúria. Se eu chamo uma pessoa de prostituta e realmente ela é prostituta, eu vou continuar respondendo pela injúria? Vai continuar respondendo pela injúria. A doutrina, ela vem a falar da exceção de notoriedade, que aí eu não vou conversar com vocês agora sobre isso, não. Mas eu preciso só que vocês memorizem isso. A calúnia, como regra, admite a exceção da verdade em regra. A difamação só admite a exceção da verdade em uma situação. Qual é? É a do funcionário público no exercício de suas funções. E a injúria, como regra, não admite a exceção da verdade. E aí, galera, deixa eu voltar aqui. Deixa eu deixar de compartilhar minha tela. Cadê, meu Deus?
Cadê isso? Deixa você estar apresentando. Menina, é porque eu mexo no Meet, eu mexo no Teams, e aí eu acabo não mexendo em muito, como é que eu digo? Em muito programa, né? Eu fico doidinho. Sim, turmas, deu para entender a exceção da verdade? É a parte mais difícil que tem nessa matéria. Eu devia ter deixado para o professor Regis. Deu para entender, turma, a exceção da verdade? Deu para entender qual é a diferença de calúnia, injúria e difamação? Pronto. Eu sei que essa parte ela é mais difícil, sim, mas nada demais, tá? Como é que a gente vai fazer agora, já que acabou o nosso tempo e vocês vão ter outra aula, né? Acho que da professora Tainá. Eu vou disponibilizar algumas questões para vocês, vou disponibilizar esse material. Infelizmente, eu não consegui acabar aqui nos Contra a Honra. A partir de segunda-feira, provavelmente, quem vai dar aula para vocês é o professor Regis. Aí eu vou dizer, Regis, eu parei nesse aspecto. E aí ele vai continuar. Qualquer coisa, vocês ajudam o professor Regis a continuar. Falta a gente falar da consumação, da tentativa. Falta a gente falar da honra objetiva, subjetiva. Eu vou passar para o professor Regis tudo que a gente... tá. Pois é, Lucas, eu não posso, cara, porque a disciplina é do professor Regis, né? Não é minha. Eu só vim substituir enquanto ele estava doente. Como ele já se recuperou, aí agora eu acho que é com ele. Enfim, mas caso ele não esteja bem, aí eu continuo. Vamos rezar que ele esteja bem, né? Tomara. E aí, Deus o livre, ele não tiver, pois é, cara, foi mal. Mas enfim, o professor Regis, ele vai continuar daqui, eu vou passar bem direitinho para ele continuar exatamente daqui, e ele revisa. Sim, Jarlene, toda vida eu coloco, já tá disse, toda vida eu coloco material aqui no WhatsApp. Assim que acabar, eu já salvo e já coloco para vocês. Vou passar esse material também para ele. Então, em tese, eu estou responsável pela turma de vocês até domingo. Me usem, me aproveitem. A partir daí é o professor Regis. Tudo bem? Obrigado por tudo, galera. Valeu mesmo. Fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui e eu estou à disposição caso precisem, tá bom? Tchau, galera. Beijão. Valeu. Saúde sempre para todo mundo, se Deus quiser. Tchau, valeu, obrigado. Interromper